O Knuckles e os Chaotix vão embarcar em uma missão perigosa em Sonic the W65. Eles vão aprender com seus erros e ir atrás dos verdadeiros vilões. Será que eles vão conseguir? E tem mais, vai ter uma história separada só da Cream e da Vanilla e uma mensagem bônus especial no final do vídeo. Na Ilha dos Anjos, em Marble Garden, os Babylon Rogues estão roubando as relíquias do Knuckles. Não preciso dizer que isso deixou o Knuckles muito nervoso, mas muito nervoso mesmo. Jet manda o Storm cuidar do Knuckles enquanto ele e a Wave roubam as relíquias. O Knuckles chega planando direto no Storm e faz um soco aéreo que chega a ser um golpe bem típico do Knuckles e que se parece com uma Shoryuken. O Storm leva o soco bem cheio, mas enquanto estava caindo, pega o Knuckles e joga ele com tudo na parede. Knuckles leva pior enquanto o Storm leva vantagem. Knuckles começa a narrar a história dizendo que ele não foi difícil ir atrás deles, porém não conseguia planar na mesma velocidade que os Extreme Gears, e por isso os Babylon Rogues fugiram. Então lá está o Knuckles na agência de detetives Chaotix. O Vector se pergunta como os Babylon sabiam que daquelas relíquias, mas o Vector responde que como os Babylon Rogues são ladrões, profissionais especializados em relíquias, é óbvio que eles iriam atrás da ilha do Knuckles, já que ela está cheia de coisas assim. E o Espio sugere que talvez os vilões saibam que essa relíquia ia ser menos guardada, ou tenha um comprador com um gosto específico. Charmy pensa em ligar para Amy, já que ela ajudou a recuperar o artefato. Só que o Knuckles é totalmente contra isso, porque isso feriria o orgulho de guerreiro dele. E já o Vector quer fechar o caso em tempo recorde, porque de acordo com o que está escrito na agenda dele, ele tem um jantar com a Vanilla hoje, então é bom não se atrasar. Enquanto isso, na base Egg Delta, Knuckles e os Chaotix estão destruindo todos os robôs do Eggman possíveis, com o intuito de chamar a atenção dele. E realmente, o Eggman aparece com uma TVzinha voadora. Knuckles quer logo saber das relíquias dele, mas o Eggman nem sabe do que ele está falando, e vai tirar satisfação com o Vector, que foi quem deduziu que o Eggman é culpado das coisas, pois geralmente ele é culpado das coisas. Discussão vai e vem, mas o Eggman diz que ele não teria nem o porquê de contratar os Babylon Rogues para roubar as coisas, já que ele poderia simplesmente mandar os seus robôs fazerem isso por ele. E realmente, mesmo lá em Sonic Riders, Eggman contratou os Babylon Rogues para vencer o Sonic em uma corrida, e não para roubar nada. Eggman pergunta se a relíquia tem poderes especiais ou alguma coisa de valor, mas o Knuckles diz que só tem valor histórico mesmo e sentimental. Eggman diz que não sabe sobre a relíquia e nem quer saber, e por isso os nossos heróis vão embora envergonhados, mas fortes o suficiente para admitir que erraram. De volta à cidade de Seaside, Knuckles e Vector estão tomando um sorvete enquanto refletem sobre a situação. Vector diz que a lista de suspeitas é pequena, talvez seja o Clutch que esteja por trás disso, já que os Chaotix tiraram as mercadorias de circulação dele, lá em Central City, na edição de número 48. O Knuckles nem sabia do Clutch, e fica irritado pelas coisas serem complicadas, já que o Vector não faz ideia de como encontrar o Clutch, já que ele está operando na surdina. Charmy aparece todo feliz que descobriram uma informação, e o Espio parece do nada assustando tanto o Vector quanto o Knuckles. Vector discute com o Espio, pois ele já falou para ele não fazer isso, mas o Espio falou que é pro Vector desligar os headphones e prestar atenção no ambiente ao redor. Charmy fica todo orgulhoso que ouviu uns caras suspeitos fofocando, e deu dica ao Espio investigar. O Espio achou a situação meio inconveniente demais, mas o Knuckles não quis saber e foi logo atrás dos malfeitores. Em breve, já estavam eles lá, os Babylon Rogues em uma doca suspeita, esperando o comprador. Storm fica brincando com as relíquias, mas o Jet manda ele parar. E a Wave ela fica feliz achando que o Jet está sensível com a cultura, mas ele só quer que a mercadoria não seja danificada antes de vendê-la. Faz total sentido. Knuckles e os Chaotix estão prontos para o ataque surpresa, à espreita dos inimigos, em 3, 2, 1. Mas isso fica para outra edição, pois agora vamos ver o jantar da casa da Cream.
Cream e Vanilla estão fazendo um jantar inesquecível. Chocola, o chá da Vanilla, está com pouca paciência para esperar e já está comendo um pouco de comida. Vanilla fala que os Chaotix vão chegar em breve, mas algo inesperado acontece. A manteiga sumiu. Quem será que foi o culpado? Acho que todos nós já sabemos. Jarmo se oferece para ajudar, porém Vanilla diz que não precisa e a Cream fica tomando conta de tudo. A mãe da coelhinha fica toda feliz e saltitante indo buscar mais manteiga. Mas existe um perigo à espreita. Ruff e Tumble estão na área e querem roubar as coisas da casa da Vanilla. Afinal de contas, eles são bandidos, mas ultimamente as coisas não deram muito certo para eles. Por isso, eles precisam melhorar a sua moral, tentando aterrorizar uma cidade inteira. Cream quer corresponder às expectativas que a mãe deixou sobre ela. Ela não quer deixar nada que queime ou derrame. O Jarmo diz que ela consegue e vai dar conta do recado sim. E depois disso ele vai lá na sala arrumar os pratos. Jarmo se depara com os ladrões tirando onda e achando que vai ser tudo fácil, pois as coisas nem trancadas estão. Ruff acha que Jarmo é um simples robô mordomo e que vai ser fácil derrubá-lo. Mas ele está muito enganado. Jarmo parte para cima com tudo para cima dos bandidos. A Cream escuta o barulho da pancadaria e pede para o Chocola ver o que está acontecendo, já que ela não pode descuidar do jantar. Afinal, vai que alguma coisa queime ou derrame. Chocola presencia a cena e fica chocado. Os ladrões, usando de uma tática baixa, ao saberem que existe mais pessoas no local, querem usá-las como refém. A Cream se assusta com o invasor da sua casa e derruba uma panela do fogão. E isso faz com que um incêndio comece.